Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Heitor Jorge, dou aula na Escola Visconde de Mauá. Vou atender os alunos dos quintos anos e duas turminhas dos terceiros anos. Estou aqui para mostrar para vocês que a educação física tem uma variedade muito grande de atividades. Um leque, uma gama de atividades enormes que a gente pode explorar. E assim desenvolver o nosso corpo e a nossa mente. A gente vai viajar um pouquinho explicando como funciona a metodologia de trabalho e quais são essas atividades que a gente vai desenvolver durante o ano. Vamos juntos? Aguardem! Vamos dar início à explicação sobre a educação física escolar, né, um rápido resumo, e para a gente iniciar nossos trabalhos, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o objetivo, sobre qual é a função da educação física escolar. Tá? O que eu posso afirmar para vocês é que a função da educação física escolar não é a de formar atletas. Bom, então, na escola não se forma atleta. Poxa, professor, mas como é que funciona se vocês trabalham com um monte de atividades aí, com esporte, com jogos, com brincadeiras? A função da escola é muito simples. A gente tem que tentar proporcionar para o aluno o maior número de experiências, de vivências, onde ele possa desenvolver a sua habilidade motora e principalmente o seu repertório motor, né, experimentando essas atividades e, no caso de gostar, tornar ele para fazer essa atividade fora a escola. Lá sim, ele vai poder se aperfeiçoar e vai poder galgar os graus maiores aí que ele deseja. Então, a escola não tem a função de formação do atleta, tá bom? A gente tem que trabalhar para fazer com que o aluno vivencie atividades diferenciadas. Esse é o primeiro ponto. E aí, como é que faz para poder trabalhar esse monte de atividades, né? Existe uma documentação específica para isso. Nós temos um órgão, o Ministério da Educação, que desenvolve um trabalho muito bacana e foi criado um documento. Esse documento ele rege todas as áreas da educação, não só a educação física, né? Então, artes, matemática, português, todas as áreas elas têm como base esse documento, que é a Base Nacional Curricular, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O próprio nome já diz, é a base. Partindo daí, o que a gente acredita? São as atividades e o currículo mínimo necessário para que todo o país tenha o mesmo conhecimento. Então, como é que vai funcionar isso? Aqui no nosso município, no nosso estado, a gente tem as qualidades ou as habilidades mínimas a serem trabalhadas, né? O conteúdo mínimo a ser trabalhado, que está descrito nessa base. Fora do estado que nós estamos, em outros estados do país, em outros municípios, eles também trabalham em cima dessa mesma base. Isso proporciona para o aluno que ele tenha o mesmo conhecimento geral, né, independente do lugar que ele esteja no país. Então, essa base proporciona isso. Poxa, professor, que bacana. Então, eu estou aqui, eu vou estar vendo um conteúdo, quem está lá na Bahia vai estar vendo o mesmo conteúdo? Legal. Mas quais são esses conteúdos? A gente trabalha, dentro da educação física, com blocos, né, de conteúdos que nós chamamos de unidade temática. São os temas que nós vamos trabalhar. E na educação física a gente tem, no Fundamental 1, né, de primeiro a quinto ano, 5 unidades temáticas, 5 bloquinhos de conteúdos que a gente pode desenvolver. O primeiro, todo mundo já conhece, está aí descrito, jogos e brincadeiras. Né? Não é segredo, todo mundo sabe que dentro da educação física trabalham-se os jogos e brincadeiras, jogos adaptados, brincadeiras. O que vai estar determinando de um para o outro, do jogo da brincadeira? A brincadeira nada mais é do que aquela cultura, né, popular que a gente resgata e traz para dentro das aulas. Então, eu posso trabalhar com uma cultura africana, uma cultura indígena, uma cultura regional, uma cultura nacional, né, uma cultura fora do país, e trazer isso para dentro da educação física, para resgatar um monte de coisas. Bom? Segunda unidade temática, os esportes. Professor, tem uma foto aí de um monte de gente fazendo esporte de alto nível, esporte de competição profissional. É isso que dá na educação física? Não. Na educação física a gente não forma atleta, a gente vivencia. E o esporte relacionado à educação física, ele é adaptado. Tá? Ele é adaptado em forma de jogo para você poder realizar, e a nomenclatura utilizada dentro da educação física com esses esportes é um pouquinho diferente, né? A gente separa com nomes diferentes e com objetivos e habilidades diferentes. Então a gente tem o quê? Esportes de marca, que são os esportes que tem que atingir determinado tempo ou distância. Eu tenho esportes de precisão, que são os arremessos. Eu tenho esportes de campo, taco, esportes de rede, esportes de parede. Eles têm uma nomenclatura um pouquinho diferenciada. Então a gente trabalha também dentro da educação física os esportes. Ah, mas se eu quiser jogar, por exemplo, um jogo popular que é o futebol, vou jogar na regra específica, com juiz, federação, confederação? Não, eu vou adaptar em forma de jogo, tá bom? Então eu já tenho aí unidade temática, jogos e brincadeiras, esportes. Tudo bem? Vamos para a terceira. A terceira a gente vai trabalhar ginástica, né, num contexto geral.
tá bom? Então a gente vai trabalhar ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e principalmente a ginástica de conscientização corporal. Ah, mas eu vou trabalhar aquelas ginásticas acrobáticas, aquelas coisas diferenciadas na educação física escolar? Não. Posso usar elementos ou movimentos daquela ginástica dentro das minhas aulas? Por exemplo, eu quero trabalhar ginástica com elementos circenses. Posso, mas aí não vai ser específico. Por quê? Porque aquele tipo de ginástica, né, a esportiva, artística, rítmica e acrobática, elas se tornaram esportes, são práticas esportivas. Então, elas não vão mais se enquadrar nesse tipo de ginástica, tá bom? Mas nós trabalhamos ginástica também, ok? Vamos lá para a quarta. Danças. E aí vem aquele estereótipo todo, né? Poxa, vamos dançar na escola? Que tipo de dança é? É aquela do Faustão? Não. Na escola, a gente não trabalha as danças regulares, as danças de salão. Pode-se trabalhar? Pode. Mas a intenção primária, né, principalmente do Fundamental 1, que é o que a gente está conversando, é fazer com que você tenha a expressão do seu sentimento através do movimento ritmado, que é a dança, na verdade. Então a gente trabalha com danças folclóricas, a gente trabalha com danças regionais, danças indígenas, danças africanas, danças populares, todo tipo de dança, todo tipo de movimento e expressão de sentimento mais voltado para a parte cultural pode ser abordada dentro da educação física. Posso trabalhar cantiga de roda? Posso. Danças circulares? Posso. E aquela dança que a gente faz no bailinho? Também pode, tá? Então, não existe uma limitação. Desde que tenha movimento, ritmado, independente de ser coreografado ou não, pode ser trabalho na escola. Então, vamos para mais uma unidade temática. Ih, agora pesou. Artes marciais e lutas, na verdade são lutas, né? A unidade temática é luta. Quando a gente fala em luta, principalmente os pais, né, os responsáveis das crianças, eles levantam o cabelo, falam, meu Deus, meu filho vai brigar na escola. Não. O contexto de luta que a gente trabalha não está voltado para essas modalidades esportivas de luta ou artes marciais que estão aparecendo aí. Bom, a luta que a gente trabalha, ela está voltada para disputas corporais, para submissão. E aí a gente trabalha em cima de algumas técnicas, de imobilização, onde eu seguro o meu oponente, desequilíbrio, onde eu derrubo o meu oponente, exclusão, onde eu retiro o meu oponente de um determinado espaço, e traumatismo, que é o que a gente não usa, que são as pancadas. Os outros três elementos dá para utilizar na educação física escolar? Sim, dá. Repara que nesse quadro aqui, a gente tem crianças de 4 e 5 anos. Professor, você é responsável? Não. Foi passado um processo, desde o aspecto, a discussão do aspecto violência, né, a diferenciação de briga e luta, e aí a gente vai começando a conscientizar com regras, exercícios de brincadeiras de submissão, né, um contra o outro, sem contato, contato com o dedo, contato com a mão, contato com o braço, até poder evoluir. Né? Então a gente vai trabalhando a luta dentro desse contexto da educação física. Dá para ser feito? Dá. E a gente vai fazer também. Então eu falei para vocês dos 5 blocos, né? As 5 unidades temáticas: jogos e brincadeiras, esportes, ginástica, danças, lutas. Repara que nesse quadro tem uma escrita lá, práticas corporais de aventura. Ela é recomendada a partir do 6º ano, que são os esportes de aventura, esportes ao ar livre. Poxa, professor, dá para adaptar alguma coisa para o Fundamental 1? Dá, mas aí a gente não vai usar com esse nome. Então a gente vai entrar lá nos jogos e brincadeiras, ou nos esportes, ou nas ginásticas, e vamos tentar encaixar alguma coisa ou outra. Outra coisa que eu costumo trabalhar, como a gente fala do corpo humano, como a gente trabalha com o nosso corpo, né, a nossa matéria, eu costumo trabalhar um pouco algumas atividades relacionadas ao conhecimento sobre o corpo. Então, estou sentado, meu coração tranquilo, minha respiração tranquila. Levantei, corri até a porta e voltei. Minha respiração está ofegante e meu coração está batendo mais rápido. Por quê? A gente trabalha isso na aula de educação física. A gente entende esse mecanismo fisiológico do exercício. Então, não se assustem caso a gente venha discutir alguma coisa, né? Divisões do corpo, segmentos e tudo mais. Então, faz parte também. Bom? Quanta coisa, né, pessoal? Dá para entender que a educação física foge um pouquinho só aquele estereótipo de futebol, ou pular corda, ou só brincadeirinha. Tem uma gama de atividades bem grande envolvida por trás. A intenção desse vídeo era justamente isso, mostrar para vocês como é que é a educação física e, entendendo o funcionamento, solicitar que vocês nos ajudem. Nesse momento difícil aí de aula remota, de pandemia e tudo mais, a gente precisa da colaboração. Por enquanto é só agradecer a família e até uma próxima. Tchau, tchau.